Bom, Miguel, é um assunto notório, né, que todos já sabem. Estamos tratando isso agora de uma forma interna. Temos conversado com o atleta todos os dias, tanto é que ele tem condições de jogo. Esses dois últimos jogos ele nos ajudou bastante. Isto é, esse último lance, né, do jogo que ele nos ajudou, né, naquela defesa importantíssima naquele momento do jogo. E agora essa semana é uma semana importante para que a gente possa analisar melhor tudo isso e entender melhor toda essa situação e resolver da melhor forma possível. A multa do Miguel, todos vocês já sabem, né, de tudo que aconteceu. A gente ficou certamente exposto nessa situação, mas agora tem que olhar para o que nos resta, resolver, entender essa situação agora, né? Como eu te disse, a semana é uma semana importante para isso, para que a gente possa trazer aí um final daquilo que tem que ser resolvido. Outro goleiro já foi contratado, Santos, Hugo, são os nomes mais fortes? Então, se fala de muitos nomes, né? A gente recebe diariamente vários nomes, aí é claro que nós temos alguns nomes mapeados, alguns nomes já conversando, alguma coisa em relação ao contrato. Eu espero o quanto antes poder trazer a notícia e acertar essa situação da posição do goleiro. Teve algum avanço com o Santos especificamente, Fabinho, nas últimas horas? Se fala muito, como eu te disse, está se falando muito de vários nomes. Como eu te disse, a gente recebe diariamente vários nomes. E nós não temos nenhum nome ainda contratado. Então não dá para falar sobre especulação. O que eu posso dizer? Nós estamos analisando nomes sim, estamos conversando com alguns outros. E assim que tiver esse nome contratado, vocês certamente saberão. Fabinho, por favor. Por favor, Fausto Vera não atuou hoje, poderia fazer a 7ª partida, tem negociação avançada com algum clube? Existe alguma situação sim com o Fausto, nós achamos prudente, conversei com o Antônio e ele também, nós achamos prudente deixar ele de fora para esse jogo. E essa semana que entra agora é importante para a gente definir, entender melhor a questão do Fausto, a questão do Miguel. Mas é o que eu tenho falado. Tenho começado com o Antônio, tenho começado com o elenco, todas essas questões que acontecem fora de campo, extra-campo, acabei de falar isso com eles hoje, estou aqui para isso, deixa que a gente resolve todas elas. Eu quero que, em relação ao trabalho, em relação ao CT, aquilo que está sendo feito lá no dia a dia, que eles continuem focados naquilo que é o importante para eles. E do mais, a gente está aqui para dar o direcionamento e tomar as melhores decisões possíveis para que o Corinthians chegue, né, alcance a estabilidade. Então, vocês sabem que é uma gestão nova, um presidente novo, eu já falei sobre isso ali, às vezes a gente é repetitivo, mas é a verdade. É um executivo novo, é um treinador novo, são novos jogadores, são novos colaboradores. Nós estamos trabalhando em relação aos departamentos, fortalecendo o departamento de saúde, um novo nutricionista que chegou para trabalhar com a alta performance, é um novo preparador físico que dá ainda mais possibilidade de melhores treinamentos e um preparo melhor para que a equipe suporte todas essas dificuldades dos jogos. E é isso, a gente precisa trabalhar para que o Corinthians tenha a estrutura para voltar a vencer e aí sim consiga vencer com consistência. E para isso, gente, a gente sabe que está sendo bem difícil, a gente sabe que essa reconstrução ela é bem dura para a gente, então, né? A gente está todos os dias aí enfrentando diversas situações, mas eu digo que enquanto eu estiver aqui, já falei isso ali na entrevista anterior, eu estou muito entusiasmado, com muita energia, para batalhar bastante, entendendo o tamanho da dificuldade sim, mas eu também sei o tamanho do Corinthians, eu sei o tamanho da força desse clube, o tamanho da força dessa torcida, e só com trabalho, só com dedicação, entendendo todos os cenários, sendo realista, como eu sou com vocês, vou estar aqui sempre para falar. Eu espero que com tudo isso
com estrutura de clube, melhorando departamentos, melhorando a qualidade, sim, do elenco. Só assim a gente consegue trazer estabilidade que a gente precisa para que a gente, no futuro tão próximo, tenhamos aí um Corinthians muito melhor e mais preparado. Fabinho, a questão do Gabriel Moscardo. Surgiram rumores que ele poderia ficar. Hoje na coletiva, o Antônio falou que ele poderia ficar. Como que está essa questão? Ele tem um contrato até dia 30, tá certo? E nós já conversamos, a relação é muito boa com o PSG sobre essa extensão, mas ainda não obtivemos a resposta. Enquanto ele estiver aqui, tá respondendo muito bem, né? Tanto é que ele foi para os jogos, entrou, nos ajudou no jogo passado, esse também. É um menino que já conhece a casa e a gente, nessa altura, a gente não pode abrir mão de ninguém, né? Então, a gente está usando sim ele e enquanto ele estiver aqui com a gente, vai estar nos ajudando bastante. O Fabinho, ainda sobre Fausto Vera, uma questão que fica muito relacionada ao argentino é o quanto o Corinthians ainda deve da compra dele ao Argentino Júnior e como será feita essa equação numa possível negociação do atleta? Isso é assunto interno, a gente tem diversas formas de fazer isso, eu não vou trazer aqui a público, abrir uma situação de contrato, né? Não é nem da minha área, porque você está se falando de um contrato, você fala de uma parte de advogado, uma parte jurídica, uma parte financeira, então o que me cabe é a parte técnica, a gente achou por bem tirá-lo desse jogo para que a gente tomasse a melhor decisão possível. O Fabinho, você falou agora há pouco que está sendo muito duro esse começo no Corinthians, e recentemente o Paulinho deu uma entrevista falando que seria importante ter alguém que conhece o clube do seu lado, né, para te ajudar nessa adaptação. Eu queria que você falasse, cara, como está sendo esses primeiros meses, é o que você estava esperando já, tá mais, e quando você fala assim, tem que melhorar departamentos, que departamentos são esses que precisa melhorar no Corinthians aí, Fabinho? Departamentos que qualquer clube, todos os clubes têm os departamentos, né? Eu falo de saúde, departamento de desempenho. A gente precisa estar sempre olhando para dentro e qualificando e vendo aonde tem as necessidades. Nós enxergamos que tinha uma necessidade na parte da nutrição, de a gente aumentar ainda, né, o braço, aumentar ainda os profissionais para isso. Foi identificado e foi contratado. Identificamos que na parte da preparação física era importante ter um profissional que ficasse mais na questão na parte que a gente chama, né, da musculação, da parte de sala. E esse profissional também foi contratado e já está trabalhando. Então, quando eu te digo esse crescimento, essa melhora, é uma melhora constante para que os atletas, sim, sejam beneficiados por tudo isso. Então, hoje a gente tem algumas melhorias, não só, né, com essas duas contratações, mas estamos fazendo diversos movimentos em relação a novos produtos, a novos equipamentos, para que o Corinthians, para que os atletas, né, tenham uma melhor performance. E só existe essa forma de a gente sair, de a gente melhorar, de a gente trazer estabilidade para o clube. Eu peço para o Antônio, ele olha muito para o treino, para o jogo, né? E essa parte de estrutura, essa parte de colaboradores é uma parte que me cabe e eu tenho feito isso e te digo que a gente tem evoluído, né, em todas elas, e é claro que o resultado ele não aparece, né, numa coisa instantânea, mas certamente ao longo prazo nós teremos aí nós iremos colher muitos frutos ali. Agora, a prioridade em relação a contratações, claro, o goleiro será possível, será necessário. Outras posições também? Estamos analisando. A conversa com o Antônio no CT ela é diária, a gente tem planejamento. O planejamento que foi feito ao longo desse tempo, ele está sendo seguido. Já foi mapeado aquilo que precisamos de posição, característica. A gente está agora com algumas conversas, sim, andando. E como eu falei, espero no tempo certo, né, poder dar essa notícia para vocês e para o torcedor corintiano. Fabinho, por favor, sobre a toalha pela permanência do Carlos Miguel, já é descartado que ele fique, mas tem uma possível renovação? A gente propôs a renovação, sim, por Carlos. É um atleta que sempre nós tivemos sempre um interesse que ele permanecesse. Como eu te disse, essa semana é uma semana importante para a gente poder realmente
entender de que forma que tudo isso vai ser resolvido. Fabinho, existe alguma proposta para o Wesley? E sobre o Pedro Raul, ele falou em Goiânia que teria a sua situação com seus empresários. Foi solucionado o Pedro Raul também? Pedro Raul não tem o que falar, o jogador do Corinthians, não chegou nada pra gente ainda. Converso diariamente também com ele, tá super feliz e buscando aí o espaço dele, né? Ele sabe que ele não tá jogando agora, mas ele sabe da importância dele pro elenco. Fabinho, tem algo encaminhado com a renovação do Fagner ou isso ainda não foi debatido? Estamos conversando também. Fechou.